Entre no site intensivodemissões.com.br e você pode fazer a sua inscrição. Pastor Horácio, já faz a oração pelas crianças aqui, né? Crianças de 4 a 10. As crianças, então, vamos orar pelas crianças. Glória a Deus. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia aí na carta. Se você trouxe sua Bíblia, que agora, com o recurso da tela, né, da projeção das passagens, a maioria dos irmãos acompanham pelo celular ou então assistindo aqui. Mas os irmãos lá da mesa já podem ir projetando aí para nós Efésios capítulo 3. Aleluias. Tem alguém que vai orar aí? Você. Amém, Papai Senhor Jesus, obrigado por essas crianças estar aqui hoje, obrigado por tudo. Obrigado por essa igreja estar aqui hoje, obrigado por os meus pais, obrigado por eu estar aqui hoje, Papai. Por tudo, Pai. Em nome de Jesus, agradeço e te oramos. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Já está indo já, lá. Amém. Irmãos, então, nós estamos agora iniciando o mês de maio, já é dia do trabalhador. Para você que é trabalhador, trabalhadora, companheiro, companheira, meus parabéns a você, Deus o abençoe, guarde, o faça prosperar naquilo que você tem trabalhado. Para você que também é esposa, dona de casa também, é uma trabalhadora também, mal remunerada naturalmente, mas muito mais trabalhadora. Algumas irmãs aqui têm uma jornada tripla, né? Meus parabéns a todos e a todas aí por esse dia, que Deus possa trazer prosperidade sobre a sua vida em nome de Jesus. E nós iniciamos então, hoje pela manhã o pastor Carlos esteve ministrando a palavra de Deus, e nós iniciamos agora o mês em que o tema é experimentando o novo de Deus, ou o novo de Deus para a nossa fé. E de fato, irmãos, ele trabalhou conosco ali o capítulo 11 do livro de Hebreus, a partir do versículo 23, e era um versículo era um capítulo que eu tenho pensado muito, estudado muito sobre ele, e eu vou abordar aqui desse capítulo 11 de Hebreus, apenas o verso 1, depois nós entraremos então, propriamente dito, naquele tema que é a mensagem que o Senhor tem para trazer para nós nessa noite, em nome de Jesus. A vida de um crente tem que ser uma vida pautada na fé. Só que nós temos uma certa dificuldade para entender o que é fé. Não raramente nós olhamos para Deus como se estivéssemos olhando para nós mesmos. Então, o juízo que nós fazemos de Deus é um juízo que às vezes nós temos de nós mesmos. Eu explico o que quero dizer com isso. Tem dias que nós levantamos felizes, mas tem dia que a gente acorda emburrado. Quantos entendem o que estou falando? Tem dia, irmãos, que a gente está cuspindo marimbondo. Mas tem dia que parece que a gente viu passarinho verde, que chama, não é isso? E as coisas estão sempre assim, naquele dia parece que as coisas vão fluir naturalmente. E qual é o problema? O problema é que nós achamos que Deus também é mais ou menos igual a gente. De tal forma que Deus pudesse até eventualmente sofrer de uma eventual esquizofrenia. Um dia Ele está bem conosco, outro dia Ele está mal. Um dia a palavra dEle vai se cumprir. No outro dia, não vai se cumprir. Essa relação homem-Deus, essa relação homem-fé, ela precisa ser corrigida para que a nossa visão espiritual
seja de maneira uniforme, para que nós possamos enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, na perspectiva de colocá-las diante de Deus, para que Deus possa mudar. Então, por exemplo, às vezes nós levantamos inseguros porque temos um grande desafio e ficamos pensando conosco se Deus vai ou não nos abençoar naquele dia. Porque relacionamos com Ele como se fora um Deus que está adstrito ao sentimento, ao que eu creio nele. E Deus não está condicionado a como eu creio nele, Ele é soberano. Deus não está preocupado, e aí eu quero que você entenda esse preocupado, né? Mas para Deus é irrelevante se eu sou um crente ou se eu sou um ateu. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. A Bíblia diz que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode trair a si mesmo. Então, eu não sei se o som está muito alto aí para vocês, para mim está um pouco, tá bom? Então, para nós, às vezes, nós até titubeamos na nossa vida espiritual. Nós não temos tido uma vida regular, porque estamos revestidos, né? Nós temos uma carne, uma carnalidade, e aí o apóstolo Paulo vai dizer isso, fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o que ele diz, o apóstolo Paulo. De tal maneira que, para que a gente se relacione numa perspectiva mais acertada na nossa vida espiritual, nós vamos trabalhar um pouquinho essa compreensão de fé. E eu iria, pastor Carlos, pensei em trazer hoje à noite, trazer uma mensagem sobre Hebreus, do capítulo 11 mesmo, do verso 1 ao verso 22, a partir do verso 23, você já começou a trabalhar e foi uma bênção hoje pela manhã. Eu não sei se tem alguém aqui que esteve aqui pela manhã também, ou se acompanhou pelas redes sociais, mas foi uma palavra que nos abriu muitos olhos, né? E, enfim. Mas lá em Hebreus, o apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, ele começa a definir o que é fé. E quando eu cheguei aqui, eu desci com 3 Bíblias da igreja, do carro. O Pedrinho até brincou comigo, falou, pastor, então hoje o culto vai terminar 4h30, 10h30, 11 horas da noite, que pelo tanto de Bíblia, né? Mas esses dias eu comprei achei essa Bíblia aqui, isso aqui é um achado, é uma tradução da Bíblia King James, mas é uma tradução original, não é aquela atualizada que a gente encontra nas livrarias. E aqui nós temos uma versão que me ajudou muito a entender, a sedimentar tudo aquilo que eu tenho vivido e estudado a respeito de fé. Porque se você for ver, por exemplo, na Bíblia Revista e Corrigida, Almeida, atualizada e assim por diante, você vai ler o seguinte lá assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento ou a convicção de fatos que se não veem e a certeza de coisas que se esperam. Mas nessa tradução aqui, ele nos traz uma expressão diferente que me ajudou muito a abrir o meu horizonte a respeito de tudo isso que nós vamos viver ao longo desse mês de maio. Ele diz assim, ó, ora, a fé é a substância das coisas que se esperam. Olha que coisa. Por que isso? Porque eu fui estudar o que é que significa a palavra substância. E aí estudando isso, eu percebi que substância é aquilo que subsiste, é aquilo que é apesar de qualquer coisa.
Sabe, irmãos, eu já estive em determinadas situações na minha vida que as expectativas eram as piores e Deus, de uma hora para outra, de uma maneira maravilhosa, mudou por completo, independentemente do padrão da minha fé naquele momento. Porque há momentos em que a gente pensa assim, de fato, agora lá se foi o boi com a corda, não é verdade, irmãos? Não tem dia que é assim? Tem dia que é desse jeito. Tem dia que, ao invés da gente dizer assim, dos males o menor, a gente diz dos males o maior. Quando ele diz isso, quando ele começa a definir aqui nessa tradução, ele diz que a fé é a substância. E aí agora eu passo a entender e eu começo a perceber que há um Deus que é fiel e que ele não muda. E que a minha prática espiritual, ela é simplesmente para trazer a minha compreensão e para que eu possa gozar a percepção de um Deus que é amor e que pode tudo em minha vida. Quantos entendem o que estou falando? Porque, queridos, vai ter dia que a nossa alma não estará, permita-me a sinceridade, não estará louvando o Senhor. Não porque nós o rejeitamos, mas é porque a dor daquele momento, a pressão emocional, a angústia, a revolta, às vezes habita a nossa mente, habita o nosso coração. E aí o salmista tem que dizer, lá ele diz, minha alma louve ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista naquele momento ali, o que ele está fazendo? Ele está lutando com a própria alma, dizendo, minha alma louve ao Senhor. Porque de fato a alma dele não está preparada para tal. Tem momento que nós não conseguimos orar. Sejamos sinceros essa noite em nome de Jesus, assim como temos sido todos os dias, amém, irmãos? Mas tem dias que em determinada circunstância a nossa alma não louva ao Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a nossa compreensão a respeito de fé, ela está muito mais pautada, muito mais calcada numa fé-sentimento. Ela está muito mais uma fé na fé do que uma fé naquele que é autor e consumador da nossa fé. Lá no capítulo 12 dessa carta aos Hebreus, no versículo 2, se não me engano, diz isso, que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Quando ele se entrega na cruz, ele diz, olha, está consumado, se realizou a fé. Então, aquilo para mim foi muito importante, porque ainda que eu levante, ainda que eu esteja diante de uma situação que me cause um desconforto terrível, um medo, uma apreensão, uma preocupação, eu sei que por detrás de tudo, eu tenho um Deus que é fiel, e que se Ele começou uma obra na minha vida, se não me engano, acho que é Filipenses que fala no capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a obra, Ele vai concluir até o último dia, em nome de Jesus. Amém? Então, a nossa compreensão do que é fé, ela ganha um grau de importância extrema na nossa vida espiritual. Porque entendendo isso, entendendo que a fé, ela não está distrita somente no meu pensamento positivo. Pensa bem, quem tem fé, pensa positivo. Mas pensamento positivo não é fé. Quantos entendem o que estou falando? É fácil saber isso. E com um exemplo muito corriqueiro, no futebol. Já perceberam? Os comentaristas ficam assim, agora um pensamento positivo, vamos elevar nosso pensamento. E o cara vai e erra o pênalti. E todo mundo elevou o pensamento, teve pensamento positivo. Mas essa bola não entrou. Então, irmãos, a fé não é isso. Quando nós temos fé não é no nosso sentimento de fé. Nós temos fé
é naquele que nos criou. E pautado nisso, agora então, nós podemos então ir para essa carta aos Efésios. Nós não teremos tempo de discorrer sobre toda a carta aos Efésios, mas eu quero ir com você, aliás, sobre todo o capítulo 3, né? Meu desejo até era falar o capítulo 3, 4, 5, assim por diante, mas eu quero me limitar no verso 20, que foi justamente o verso proferido aqui pelo pastor Carlos, quando ele estava orando aqui ao final, aqui, naquele momento da palavra das ofertas e dos dízimos. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações, para todo o sempre. No verso 20, ele está dizendo para nós, olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes nós limitamos o mover de Deus na nossa mente. Exteriormente nós não limitamos o poder de Deus, porque Ele é todo o poder. Mas na nossa mente. Então na nossa mente é criada uma expectativa tal, muito tacanha, muito limitada. E a Bíblia está dizendo, e ele começa esse capítulo 3 falando em oração, apóstolo Paulo. Nós vamos voltar no verso 1 do capítulo 3 daqui a pouco. Mas lá na frente, ele fala de um poder ilimitado. E de um poder ilimitado de tal maneira que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não um pouco a mais, irmãos. Infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Então, a maioria das nossas orações, sejamos sinceros, como sempre somos, mas de cada 10 orações nossas, 9 são de petições e uma de louvor e agradecimento. Então ele diz, olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque o que permeia a nossa mente está também muitas vezes limitado a uma troca, a uma negociação com Deus. De tal maneira que se eu fiz tudo certo, Deus vai corresponder comigo na medida daquilo que eu fiz certo. E se assim fosse, nós já estaríamos sido consumidos pelo Senhor. Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, que todos nós nos tornamos inúteis. E que destituídos nós estamos da glória de Deus. Então Deus, Ele criou o homem com um propósito. E esse propósito está muito bem definido no livro de Gênesis. No capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Mas o homem ali, o que ele faz? Ele desvirtua aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. E no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, 27 e 28, nós vamos ver lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre todos os animais, sobre as aves. E aí o que nós fazemos? Nós somos dominados pelos animais. A tal ponto de muitas vezes expressarmos na nossa própria pele a adoração por algum animal, se é que alguém entende o que eu estou falando.
sem perceber, isso é inconsciente, isso é cultural. E essa cultura, ela vem sendo passada para mim e para você. E nós entramos muitas vezes por isso. E então, se Deus falou para a gente dominar sobre, aí nós estamos sendo o quê? Dominados. Deus fala para nós dominarmos e nós somos dominados. Muitas vezes por um objeto que solta uma fumacinha na ponta dele. Quantos entendem o que estou falando? Ora, se Deus criou o homem para dominar e agora o homem passa a ser dominado, então ele se tornou o quê? Inútil. Porque essa relação está desvirtuada, a relação homem e Deus. Então a Bíblia diz que, de fato, Deus encerrou todos nós debaixo do pecado, de mamano a caducano. Então estamos em grau de igualdade, inclusive aqui nesse lugar, nessa noite. Tudo aquilo que eu prego para você também reverbera muito forte na minha alma e no meu espírito. E eu fico pensando sobre aquilo que eu falo, porque eu falo mediante a palavra de Deus. E isso é o que tem, muitas vezes, me exortado, sabe, irmãos? De tal maneira que, se você está aqui nessa noite e teve uma semana exemplar, não pequei nenhuma vez, pastor, eu acho que hoje eu mereço uma bênção de Deus. Eu quero dizer para você que você merece mesmo, você é gente boa. Mas não é por merecimento. Olha, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha, ao que trabalha, olha isso aí, irmãos. Se puderem até projetar esse versículo aí para mim. Ao que trabalha, está lá, o salário é como dívida. Não é isso? Como é que está lá? Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas ao que não trabalha, e agora na outra versão, isso é graça. Então, se você está aqui nesse lugar, nessa noite, eu quero dizer para você que Deus tem uma graça para derramar sobre você. E quero dizer mais. Se você se sente indigno de receber algo de Deus, e Deus vai manifestar uma graça e um milagre na sua vida, aproveite esse momento para buscar em Deus a transformação em nome de Jesus. Sabe, uma mulher no livro de João, capítulo 8, foi flagrada em adultério. E a graça do Senhor livrou aquela mulher. Que bacana. Em volta dela, estava cheio de homens que obedecem à lei. E aqueles homens então perguntaram para Jesus o que deve ser feito para essa mulher. Porque todos cumpriam a lei. E todos eram gente boa, fariseus. Mas Jesus falou, olha, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E depois ele se levanta e diz, mulher, ninguém te condenou? Não. Então continua na sua aí. Foi isso que ele falou? Então vá e não peques mais. Ter fé é compreender que a fidelidade, ela nasce em Deus. A fé, o autor da nossa fé é Jesus Cristo, Hebreus 12, 2. Mas é compreender também em determinados momentos que ainda que nós não sejamos dignos, o Senhor está nos chamando para uma vida de correção em nome de Jesus. Se você ler, o irmão pode projetar aí Efésios capítulo 3 novamente, e nós já estamos caminhando para o final, que nosso tempo já está esgotando. O apóstolo Paulo vai dizer, oro
Não é isso que ele está dizendo? Por esta causa, capítulo 3 de Efésios, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Talvez na sua tradução esteja assim: por esta causa, eu, Paulo, me coloco de joelhos diante do Senhor. Amados, nós temos nos ajoelhado, verso 14, Efésios 3, 14, por essa causa, isso mesmo. Nós temos muitas vezes nos ajoelhado diante do diabo. E às vezes até literalmente diante do diabo. E nós podemos caminhar então para o verso 14 e concluirmos aqui a nossa mensagem, que diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Veja bem, quando ele começa o capítulo 3, no verso 1, ele diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Depois, quando ele começa o capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O apóstolo Paulo era um chave de cadeia, irmãos. Não porque era um transgressor. Não porque era um homem comum. Mas porque ele era um homem incomum. Aquele homem teve toda uma história, e você pode estudar a história dele no livro de Atos. Teve toda uma história de poder nas mãos dele, de sabedoria. A tal ponto de consentir na morte de cristãos. Mas quando o Senhor toca na vida dele, ele agora entende que, de fato, ele precisava mudar a história. Ele diz que a palavra de Deus foi revelada não por homens a ele. Sabe, queridos, às vezes nós estamos precisando que alguém nos informe, nos exorte a respeito da nossa caminhada cristã. Mas quando nós abrimos essa reunião, em que nós lemos aqui o Salmo, nós dissemos aqui, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E nós dissemos na abertura da reunião, para que Deus nessa noite, ao invés de nos mostrar como nós podemos obter mais vantagem dele, pelo contrário, que ele pudesse nos constranger, nos mostrando que muitas vezes, estando fora do cárcere, somos presos por desconhecimento da fé, por desconhecimento do propósito dele em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala em dignidade aí em Efésios, depois você pode ler na sua casa. De dentro da cadeia. E às vezes somos honrados como cidadãos de fora da cadeia, e temos até poder para colocar as pessoas na cadeia. Mas às vezes, nessa condição, estamos muito mais presos do que libertos. O apóstolo Paulo estava preso pelas grades de ferro, mas livre pela palavra do Senhor. Sabe, queridos, compreender a fé não é buscar um santo milagreiro.
com todo respeito às pessoas que assim o fazem, que são religiosas, em nome de Jesus, não é esse o nosso propósito aqui. Não é isso. Mas não é buscar um santo, um objeto, ou uma coisa, ou uma pessoa que seja milagreiro. Mas é entender que muitas vezes o problema, e todas as vezes, na verdade, não está em Deus, mas está em mim, está em você. Muitas vezes a nossa dignidade está a menos um. E queremos viver uma vida de fé, e aí ficamos nos autocondenando porque imaginamos que Deus se relaciona conosco conforme nós nos relacionamos com Ele. Mas não é assim. A fé é algo que vem do Senhor. Mas a fé é algo que nos transforma. Sabe? A fé, ela não tem por objetivo nos dar coisas. A fé tem como objetivo nos aproximar daquele que nos criou, para que sejamos então herdeiros de todas as coisas. A Bíblia diz que somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então nós poderíamos aqui discorrer sobre várias práticas religiosas, jejuns, orações, sacrifícios, para alcançar algumas coisas em Deus. Mas a Bíblia diz, sacrifícios não quisestes, mas um corpo me preparastes. E o corpo é esse aqui, eu e você, somos um corpo. A nossa relação com Deus passa pela compreensão de que a nossa vida está nas mãos daquele que criou todas as coisas e que é poderoso, conforme está lá no verso 20, capítulo 3 de Efésios, poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Lá está escrito isso também. A fé, preste atenção, não existe fé na fé. Existe fé naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Isso sim. Agora, e como é que nós vamos viver uma vida de fé? Viver uma vida segundo o propósito de Deus. Na própria carta aos Romanos, nesse capítulo 3, ele vai dizer, olha, todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Esse verso mostra o vazio que existe dentro de mim e dentro de você, e que nós ficamos muitas vezes procurando nas pessoas, objetos e religiões, sem entender de fato o que é fé. O processo de carência, ele se instalou no meu e no seu coração. Nós temos carências todos os dias. Mas quando nós encontramos com o Senhor, essa história muda. Porque a nossa fé agora tem como objeto, porque é o que diz em Hebreus, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador. Todas as pessoas que se aproximaram do Senhor e que de fato assumiram o propósito de Deus, se tornaram relevantes, mudando não somente as suas próprias histórias, mas as histórias de outras pessoas também. Isso é fé, é dar crédito para aquilo que é a palavra de Deus.
Quem sabe nessa noite, revisitando os porões da nossa mente, da nossa lembrança, estejamos aqui lembrando de algum fato, alguma palavra, algum sentimento, alguma ação, algum pensamento que não se coaduna com aquilo que é o propósito de Deus para mim e para você. Essa é a noite de nós termos uma noite de fé. Sabe com que a fé é comparada também? Os irmãos aí, alguns irmãos são da época que a gente ouvia o rádio, a gente ficava girando aquele negócio assim para sintonizar direitinho na rádio. Zé Bete, joga água nele, 7 horas, 7h05. Em São Paulo, 9 horas. A fé, irmãos, é quando a gente acha a sintonia certinho. Porque a palavra fé, ela tem, na sua origem grega, ela é chamada pistes, e do grego para o latim, ela ganha um outro nome, que é fides. E fides é fidelidade de Deus. Quando em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que a fé é a convicção, ele está dizendo que a fides é a convicção. Ou seja, da parte de Deus, há uma certeza de que algo novo pode acontecer. Mas para que isso aconteça, eu preciso de pegar o meu rádio do Zé Bétio, sintonizar direitinho e ouvir Deus falar, ainda que seja através do Zé Bétio. Quantos entendem o que estou falando? Fidelidade, irmãos, não é crença. Crença é quando você perde alguma coisa, alguém fala, olha, faz uma promessa para São Munguim que ele acha para você. Isso é crença. Sem também querer aqui tecer nenhuma crítica, mas só fazendo uma observação, que são coisas do nosso cotidiano que eu estou falando aqui para vocês. Mas fé é muito mais do que isso. Fé é eu olhar para o espelho e falar assim, Horácio, para que Deus te trouxe a esse mundo? Quando nós descobrimos isso, ainda que haja uma cela que nos segura, estamos livres. Quando nós descobrimos isso, ainda que haja uma cruz a ser carregada, nós regozijamos. Porque ele vai dizer isso também no final de Hebreus, que Jesus, ele diante da cruz, ele não sofreu, porque ele se alegrou com o que haveria de acontecer com ele depois daquilo e com a humanidade. Isso é fé. Quantos querem nessa noite sintonizar com o Senhor? Fique de pé. Vamos ter um momento de oração. Quero resumir muito sucintamente tudo isso que eu queria falar nessa noite, que eu já venho falando desde a abertura do culto. Uma vida de fé não é uma vida em que eu pergunto o que Deus pode fazer por mim. Mas uma vida de fé é eu perguntar para Deus qual é o seu propósito na minha vida. Jesus, quando estava se angustiando, ele fala, Senhor, se tu puderes, que seja passada de mim, que seja passado de mim esse momento, mas que seja feita a sua vontade. Ele diz assim, foi justamente para isso que eu vim, isso é fé. Diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante dos seus clientes, do seu patrão.
E eu, da mesma forma, me faço essa pergunta. Será que eu tenho perguntado para o Senhor qual é o propósito que Ele me colocou como esposo de Elizabeth, como pai da Vanessa, da Anelisa, como sogro do Dudu, do Juliano? Por que Deus me levantou como um contador, como advogado, como pastor? Isso é fé. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe que eu faço essa pergunta lá na minha sala de vez em quando? O que eu estou fazendo aqui? Me mostra direitinho para que lado. Porque isso é fé. É entender para o que eu fui chamado a esse mundo. A fé não é crendice, a fé é fidelidade. É conversar face a face com Deus. Assim como Jacó fez, Jacó viu Deus face a face. E aquilo mudou a vida dele. A fé é repensar a nossa história. A fé é antes de saber como as pessoas estão me vendo, como pastor, como contador, ou seja lá como for, como Deus está vendo a mim. Isso é uma vida de fé. Quero que você curve a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Nós já ultrapassamos em muito o nosso tempo. Vamos orar pela igreja nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós queremos aprender mais de fé nessa noite em nome de Jesus. Há uma substância, há algo, ó Deus, que subsiste. Apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa fraqueza, da nossa limitação como homem, como mulher, como profissional, há algo que subsiste a isso, e esse algo é uma substância que é a fé, da qual o Senhor é o autor e o consumador. Mas muitas vezes, ó Pai, nós nos relacionamos com o Senhor mesmo como igreja. Mas muitas vezes, ó Pai, nós nos relacionamos com o Senhor mesmo como igreja. Mas muitas vezes, ó Pai, nós nos relacionamos com o Senhor mesmo como igreja. Mas muitas vezes, ó Pai, nós nos relacionamos com Deus. Muitas vezes usamos, ó Deus, expressões infelizes, nos referindo ao Senhor. Muitas vezes temos sentimentos que não provêm do Senhor. Nessa noite nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor visite o nosso coração nessa noite. E que nós, compreendendo o que é fé, o que é fidelidade, o que é sintonia, possamos viver ao longo dessa semana e dos dias que nos restam nessa terra, cumprindo fielmente o propósito para o qual nós fomos levantados, em nome de Jesus. Repita essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero aprender mais e mais sobre fé, porque muitas vezes eu me encontro perdido, confuso, à beira do abismo, mas nessa noite eu encontro com o Senhor e confesso publicamente: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Que os meus olhos estejam fitos em Jesus Cristo e que eu jamais seja daqueles que recue, mas que eu avance no conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você crê naquilo que você orou, aplauda ao Senhor. O Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. O Senhor possa te proporcionar uma semana abençoada, em nome de Jesus, e com muita fidelidade no Senhor, amém.